Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Vergotti. Nós estamos aqui seguindo na leitura do Tratado dos Vícios e das Virtudes, né, da Beata Conchita. Agora nós vamos ver o primeiro capítulo, já vimos a introdução. Vamos ver aqui a primeira família de virtudes, as virtudes de sacrifício. A primeira família delas é as virtudes de sacrifício. Então nós temos aqui a definição de sacrifício. O sacrifício e a dor só nascem do amor a Deus. O sacrifício e a dor só nascem do amor a Deus. Nele vivem, dentro dele crescem e frutificam, enchem a alma de inúmeros bens. Então, a dor preenche a alma de inúmeros bens. Essa virtude do sacrifício. E aí, o primeiro deles, a primeira dessas virtudes é a virtude da pobreza. Muito se fala, a gente via lá, por exemplo, eu fiz o ECC, e lá no ICC tem lá uma das virtudes que é pobreza. E aí você não sabe do que você está falando, né? Que tipo de pobreza é essa? Se fala. A pobreza é muito semelhante à santa obediência e à bela humildade. O desprendimento total da pobreza consiste em nada possuir, o que tem tudo a ver com o não pertencer-se a si mesmo. Então, essa questão da pobreza, ela não está vinculada a dinheiro. Você pode não ter dinheiro e não ser pobre. E o outro tem muito dinheiro e ser pobre. O que ele quer dizer com isso? Essa pobreza é você saber que nada provém de você mesmo. Nada você conseguiu com o seu próprio esforço. Tudo é graça. Tudo é graça de Deus. E que nada você resolve. Uma coisa se resolve na sua vida não foi pela sua ação, foi pelo poder de Deus. E aqui ele diz, né? Não pertencer-se a si mesmo. Então, quando você se esvazia completamente de si e você se coloca totalmente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, totalmente devotado a Ele, totalmente dedicado a Ele, aí você é um homem pobre. Esse tipo de pobreza ele fala. Embora você possa ter muito dinheiro, muitas propriedades, mas tudo isso que você tem, que é graça, trabalha para nosso Senhor. Né? É aquela parábola lá dos talentos. Né? Se Deus te deu todos esses talentos, é para você usar para a construção do reino dele. E aí você se esvazia completamente e diz assim, olha, isso não é meu. Eu administro isso aqui, mas o meu Senhor, né, é dele tudo isso, porque é a sua vida, tolo. Amanhã você pode não estar vivo, né? Essa noite virei buscar a sua alma. Pode acontecer isso com você. E aí Jesus diz o seguinte, quero-vos muito pobres, desprezai tudo, desprezai todo o adorno e a comodidade até desdenhar de vós mesmos. Desnudai-vos de todo o odor mundano e revesti-vos só de Jesus. Ou seja, essa pobreza é esse esvaziamento. Essa é uma virtude fabulosa, porque você vai se esvaziando. Jesus se esvaziou completamente por amor a nós. Né? Até ele se jogar no perfeito nada e morrer numa cruz. É uma situação desprezível, né? E aí ele completa. Aqui ele diz assim, a pobreza é uma rainha coberta de farrapos. Tem aspecto desagradável, mas ao ser abraçada, seu aroma torna-se delicioso. Com ela desfruta-se de uma paz e felicidade desconhecidas ao mundo. Então, essa pobreza é que vai dar a felicidade para cada um de nós.
quando você se esvazia completamente e sabe que tudo na sua vida é regido por Deus, você se coloca na mão dele, na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo a ele tudo oferece, então você começa a ter uma vida diferente. Se você sofre por permissão dele. Se você ganha por permissão dele. Como foi a vida de Jó. Jó teve vários problemas durante sua vida. E tudo foi permissão de Deus, e ele sempre louvou a Deus, porque ele era colocado como um simples servo. E aqui diz assim: porém aí, ai da alma que se agarra a essas graças como sendo próprias. Ai da alma que se agarra a essas graças como sendo próprias. É isso que eu disse, né? Você tem algum dinheiro, você recebe dinheiro, você tem um bom emprego, você tem uma boa esposa, marido, filhos. Tudo isso é graça. Nada disso foi você que construiu, né? Tudo veio de Deus e a Ele deve retornar. Então você deve ter essa verdadeira noção. Nada foi você, não, e que eu consegui um excelente emprego. Não, Deus te colocou no. Deus te deu inteligência para você estudar, para você trabalhar, para você adquirir conhecimento e habilidades para ter um excelente emprego, ganhar um bom dinheiro, conseguir uma excelente esposa ou um excelente marido, né? Deus te colocou no caminho, te preparou aquele caminho, e aí tudo deve retornar a Ele. Quando você toma consciência e se esvazia completamente dessa coisa do eu, né, você começa a andar no caminho certo da pobreza, né? Gente, nada disso que está aqui é atributo do que eu fiz, mas do que Deus me deu. Eu só quero ser um servo um pouco melhor e usar bem aquilo que Deus me dá. É isso que você tem que ter em mente. Eu levo comigo os meus tesouros, e quem me tem-me a mim todo, porém não em si, mas em mim mesmo. É isso que Jesus responde. Jesus responde isso. Eu levo comigo os meus tesouros, e quem me tem-me a mim todo, porém não em si, mas em mim mesmo. Então você tem que ter a Jesus Cristo na sua vida. E tendo a Jesus Cristo, você vai tê-lo como um todo. Mas não você se coloca como, não, eu vou possuir, mas é como graça. Qual o erro de Eva? Eva tem um erro de concepção exatamente ali. Quando ela vai até o fruto proibido, ela tenta adquirir. Qual é a promessa da serpente? Sereis como deuses. E ela quis tomar para si essa graça. Não, eu vou lá e vou tirar da árvore e vou trazer para mim com o meu próprio poder. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Eu não vou tomar para mim a glória. Eu não tenho como tomar a glória de Deus para mim e me tornar um Deus. Eu só me torno como um Deus na hora que eu sou completamente convertido a Ele. Quando você se esvazia completamente de si e se converte completamente a Jesus Cristo. Como disse Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Quando você se esvazia completamente, aí você pode tomar isso. Sereis como deuses, né? Mas por graça, não porque você foi lá e tomou. E aqui no livro, então, continua falando a pobreza espiritual perfeita. Os pobres em espírito são os que devolvem os dons ao seu doador, renunciando totalmente a eles. Pobres de espírito são os que devolvem os dons ao seu doador, renunciando totalmente a eles. Ou seja, todos os meus dons eu devolvo a quem me doou, que é Deus. Todos os dons que eu tenho,
eu coloco de volta a Deus. O que foi que me deu? Aqui o Google ajudando. Então vamos lá. São os que morreram à própria vontade, para viver tão somente a minha. Ou seja, aqueles que morrem à própria vontade e vivem somente da vontade de Deus. Esse é que é o pobre espiritual. Não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. E aí eu trabalho de acordo com a vontade do Pai. Trabalho de acordo com a vontade do Senhor. Porque eu me coloco como escravo e eu me esvazio completamente. É isso de que Jesus fala. Deles é o reino dos céus, os obedientes, que, ao se dobrarem, triunfam. Os obedientes cantarão vitória. Os obedientes cantarão vitória no reino eterno dos céus. Então, você tem aqui essa virtude da pobreza. Tem a virtude da pobreza e da virtude espiritual, que é colocar-me totalmente, devolver todos os meus dons, eu devolvo ao Pai, eu me coloco totalmente a serviço dele. Essa é a pobreza. Tem mais um pouco aqui, nós vamos ver na próxima. Nós vamos ver no próximo vídeo a penitência. Veremos também o sofrimento espiritual, a mortificação, a abnegação e a perseguição. Tá bom? Por agora é só. Espero vê-los mais tarde. Um abraço.